has seen, no ear has heard, no heart can fully. Powerful, so powerful, your glory fills the skies, your mighty works displayed for all. Olá, vamos lá continuar então a nossa aula de geografia. Nós falamos aí na semana passada sobre relevo, né? E o relevo é o quê? O relevo então são as variações, né, da forma da superfície do nosso planeta. Nós observamos que o nosso planeta não é totalmente igual em todos os lugares e ambientes. Nós vimos que ele tem suas diferenças, tem os seus cumes, que são as montanhas, tem os planaltos, tem as planícies, enfim. Nós observamos que existem várias diferenças aí de superfície de um lugar para o outro, né? Então nós vamos ver que esse relevo, ele, além de ter várias diferenças de um lugar para o outro na superfície terrestre, nós observamos que ele também passa por várias transformações. E essas transformações muitas vezes são feitas de formas naturais ou mesmo pelo homem, né? Então nós vamos ver aí uma dessas transformações. Então uma dessas transformações é pela erosão. E o que é essa erosão? Nós estamos vendo aí que a erosão, ela é um conjunto de processo físico, tá bom? Que remove esses materiais e eles vão se degenerando, desagregando durante essa meteorização. Então, muitas vezes ela é realizada pelas chuvas torrenciais, aquelas chuvas muito fortes. Quando acontece aqui no Amazonas, chuvas muito, muito fortes e levam deslizamentos de terra. Quando acontece, muda. Quando existem esses deslizamentos de terra, como aconteceu ano passado em São Paulo, ou no início desse ano mesmo, em São Paulo, como aconteceu ano passado, vários deslizamentos aqui mesmo em Manaus, por conta das chuvas, quando acontece ventos muito fortes, e mesmo quando o ser humano ele faz as suas mudanças, né, no meio ambiente, traz aí sua transformação. Então a erosão, crianças, nada mais é do que um desgaste, né, de uma forma mais lenta na superfície. Por isso que muitas vezes, quando sua avó, vamos dar um exemplo, ela vai para um ambiente, vou para Fortaleza, quando ela vem e volta para o sítio, aqui em Manaus, ela diz, nossa, algumas coisas mudaram, esse terreno era assim, agora esse terreno mudou. Pode ter sido também pela ação humana e também pode ter sido pela ação natural. Por exemplo, você vê essa rocha ao lado, nessa imagem, ela não era assim, foi com o tempo, de uma forma natural, que isso aconteceu pelas chuvas, pelos deslizamentos, mas tudo isso de uma forma gradativa. Assim como acontece há 250 milhões de anos atrás, acontece isso. Então existe aí uma mudança muito grande. Nós vemos que essa mudança, ela tem seus transportes como o vento, né? Então assim, quando existe essa ventania, ou chuva com vento, ou tsunamis, ou mesmo outros tipos de movimento de erosão, traz aí consigo esse transporte, que são aí as pedras, que são as areias, o barro, que vai transformando aquela superfície de um jeito para o outro, tá bom? Esses agentes podem ser a gravidade, pode ser a água, pode ser o vento, como eu já falei, e isso também vai mudando. Vou mostrar para vocês algumas dessas modificações. Quero mostrar aqui, olha, que um desses tipos de erosão é a erosão glacial, que é justamente aí pelo gelo, né, pelo derretimento dos gelos. Nós vemos aí que está existindo um aumento na temperatura e os blocos das geleiras estão quebrando, né, essas rochas grandes de gelo, e estão transformando esse ambiente do mar, formando grandes vales, até mesmo de uma forma submersa, ou mesmo criando essas geleiras de uma forma de vales, quebrando essas geleiras e transformando um novo ambiente polar. Lembrando que com o aumento da temperatura no ambiente
polar, aumenta-se a quantidade de água no mar. Por aumentar essa quantidade de água no oceano, ele vai fazendo com que essa bacia possa transportar para outros rios, possa transportar para outros lagos, aumentando assim a sua transformação, causando muitas vezes, estudando um pouco de tsunami, com o vento, quando quebra-se justamente as geleiras, ocasiona-se esse aumento, junto com o vento, junto com a quantidade dessa água, cresce em metros a água do oceano, e aí vai banhando com força as cidades que estão ali por perto desses oceanos ou perto aí desses mares, tá bom? Isso ocasiona, então tudo isso são a partir das erosões glaciais, então tudo é uma consequência. Pode ser também, porque quando existe um aumento da temperatura, consequentemente esse aumento ele vem de algo ou vem por meio de alguém. Então tudo tem uma sequência aí de mudanças, por isso que a gente tem que estar de olho em tudo nessas mudanças. O próximo tipo de erosão, crianças, é a erosão fluvial. Essa erosão fluvial é provocada pelas águas que escorrem da superfície, como acontece com as cachoeiras, como acontece nessas áreas de inundações, quando tem umas cidades perto de rios muito grandes, e quando eles estão aí, quando eles enchem por conta do aumento de chuva, aí eles invadem a vegetação, a cidade, tudo isso causa uma transformação, tá bom? E elas também, nessas transformações, a correnteza e os rios que ficam perto dos cânions, também, que são chamadas de grandes gargantas, também tem aí suas transformações devido à grande quantidade de chuva, que são aqueles picos altos, né? Bem altos mesmo. E aí, quando tem essa quantidade de águas torrenciais, também fazem as suas transformações. Muitos desses cânions, eles são transformados, são divididos, diminui ou cresce, aumenta a sua vegetação, às vezes some. Durante muito tempo isso acontece, tá bom? Nós temos aí também a erosão pluvial, tá bom? Essa erosão, elas são os barrancos que são facilmente destruídos pelos deslizamentos devido ao fator de velocidade da água, por conta da chuva, também da umidade. Lembra que nós falamos lá na sala de aula que o local certo para construir uma casa não é em barranco, justamente por ser um local sedimentado, onde pode ter a probabilidade de deslizamentos, por ser úmido, por ter um ambiente que, com certeza, lugares de barranco são ambientes que têm mais locais de vegetação, então não é bom, tá bom? Não é bom para ter ambiente, por ser um ambiente pobre de nutrientes. Não é um local bom para se construir residências, tá bom? Então esse também é um tipo de erosão pluvial, tá bom? Onde fica nesses locais íngremes, tá bom? Então, locais assim, fiquem de olho que não é bom você construir. A outro tipo de erosão é a erosão marinha, tá bom? Aí pelos oceanos, como nós costumamos a falar agora há pouco, tá bom? Mas elas são onde tem as rochas, tá bom? Perto dos mares. E pela velocidade e força das ondas do mar, que batem aí nessas costas do mar, elas acabam também fazendo uma transformação. Mas não é só no mar, não. Nos rios também. Lá na Ponta Negra, onde você costumava ir, se você for um pouco para a direção, deixa eu ver, acho que esquerda ou direita, você vai ver que tem rochas. Essas rochas na Ponta Negra, quando você for lá, você entrar nessas rochas, você vai ver que existem rochas separadas, porque por conta da velocidade e da força dessa água do rio, ela bate com tanto impacto, crianças, que ela vai desgastando aquela rocha e ela vai quebrando e afastando uma rocha da outra. Isso não é rápido, é aos poucos, vai modificando aí esse ambiente.
Nós temos aí a erosão eólica. A erosão eólica, como a gente já sabe, é feita pelo vento, tá bom? Então, nas áreas desérticas, onde a vegetação é muito escassa, o vento torna-se uma potente força erosiva capaz de destruir a estrutura de rocha, desgastar grandes rochas, dando-lhe um formato assim super interessante, tá bom? Então hoje nós temos o litoral nordestino como Fortaleza, Pernambuco, Maranhão, que tem aí o seu retrato de uma violência de ventanias que aí são capazes de transformar uma paisagem. Nós também temos a erosão antropônica, que é a erosão feita pelo homem, tá bom? Que é uma erosão que ocasiona também transformações que servem para o nosso crescimento populacional, mas também degrada muito o ambiente, tá? Então vamos lá. Todo mundo entendeu sobre a erosão? Sim? Então vamos lá. Nós vamos aí para a parte de sedimentação, que faz parte também das modificações do relevo, tá? Os sedimentos, pessoal, que o vento ou a chuva retira das rochas, que são aqueles que são pequenos fragmentos das rochas que quebram, são transportados e depositados em outras regiões, tá bom? Eles são alterados, eles alteram a forma de relevo, e esse processo de acumulação de sedimentos damos o nome de sedimentação. Nós vemos aí que nós temos o lago, temos o rio, temos a praia, tá bom? Com essa mudança, eles transformam o ambiente, tá? Eles transformam aí, olha, esse ambiente. Então, com o tempo, as geleiras que são transformadas, os cumes que são transformados por conta do vento, por conta do vento que vai também com a potente violência transformando, ou mesmo com as águas violentas por conta da chuva. Tudo isso vai transformando e vai colocando como um novo ambiente. Esses fragmentos de transformação por conta da erosão são chamados de sedimentos, tá bom? Quando esses fragmentos são ocasionados. Então, vou mostrar para vocês que na página 48 tem um exemplo muito interessante. Nós temos aí, olha, esse fragmento aqui caindo, olha só, nessa imagem, tá vendo? Esse fragmento aqui caindo é a erosão por conta da violência da água, tá vendo? A onda batendo na rocha, e esses fragmentos caindo aqui são chamados de sedimentação, que eles vão transformar, olha só, em um outro ambiente. Aqui é a sedimentação. Quando eu falei sobre a transformação justamente desse ambiente, desse relevo, da superfície, a gente vê aí, ó, essa transformação. Nós vemos dois ambientes. Opa, deixa eu passar aqui. Nós vemos aí dois ambientes de uma erosão feita pelo homem. Vemos aqui uma total transformação. Eles desmataram, eles construíram, escavaram esse ambiente aqui, ó, de barro, para construir um aplainamento de terreno para a construção de terminal ferroviário em Cascavel, Paraná. Então eles mudaram totalmente, mexeram totalmente no solo. Mas nós já vemos aqui um outro tipo de erosão, um outro tipo de transformação no relevo, na superfície ou na paisagem, lá em Bom Jardim, Santa Catarina. Você percebe que eles não mexeram. Olha só, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Eles, pessoal, não mexeram na vegetação. Eles construíram ruas, tá bom, pavimentadas, mas não precisaram mexer na totalidade da vegetação, tá vendo? Não precisaram mudar, desmatar, para construir aí uma totalidade na sua pavimentação. Mexeram sim, mas não foi tão bruscamente, tá? Então, nós aprendemos aí duas coisas sobre o relevo, né? Que o relevo é o quê? O relevo são as variações de transformações do nosso planeta, que não existe
o nosso planeta não existe um relevo perfeito. Existe aí suas transformações, tá bom? E aí nós vemos também a erosão e o sedimento, que são esses dois pontos que nós aprendemos hoje. A erosão, que é o que mesmo? São o desgaste de rochas, o desgaste do ambiente da superfície, tá bom? Que é chamado de erosão, mudando seu formato. E o sedimento é justamente o requício desse processo de erosão, são as sobras das formações, tá bom? É isso, pessoal. Boa aula pra vocês. Depois eu vou filmar pra vocês aí a atividade. Na verdade, eu até filmei, tá bom? Façam aí a atividade no livro de vocês. Oi, pessoal. Vamos lá para a aula de hoje, ok? Oh, the world is watching